Olá, caros alunos! Eu sou a Aline Campos, coordenadora do curso de Licenciatura de Artes Visuais do UNAR, e hoje passarei para vocês algumas orientações sobre as atividades do curso. Vamos falar um pouquinho sobre o estágio supervisionado obrigatório, tá? O estágio supervisionado é um componente curricular obrigatório para todos os alunos de licenciatura e será desenvolvido no ambiente escolar em unidades escolares de educação básica regular, tá? É importante lembrar. Essa modalidade de estágio não será remunerada. O estágio consiste na formação prática, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sendo requisito obrigatório para aprovação e obtenção do diploma, tá certo? O estágio supervisionado em licenciatura em artes visuais é um trabalho acadêmico individual, de cunho pessoal, quanto às suas percepções, ok? Deste modo, não serão aceitos trabalhos realizados em grupo ou redações iguais, tá? Cada carga horária depende da matriz curricular. Pode ser, em licenciatura plena, correlata, diversa ou em formação pedagógica. As orientações e documentos são disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem dentro da disciplina de estágio supervisionado, sendo fundamental que antes de iniciá-lo, leia as orientações com atenção, ok? O portfólio realizado do estágio deve ser entregue dentro do AVA, na própria disciplina, no prazo estipulado, tá? Cada Secretaria de Educação e Diretoria de Ensino age de uma forma, por isso é necessário que o acadêmico verifique como começar, ou seja, quais são os processos burocráticos do seu município e estado. Resumindo, recapitulando aí, o estágio supervisionado obrigatório não é remunerado, tá? A carga horária para a licenciatura plena é de 400 horas, divididas em 4 etapas de 100 horas, tá? Mas é necessário verificar a sua modalidade, a sua matriz curricular. Pode-se estagiar só em escola de educação básica regular, em redes municipais, estaduais e particulares. Só no ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano, ou no ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, ou ensino médio, tá? Não pode ultrapassar 6 horas de estágio por dia, ok? Acompanhar sempre o professor específico de arte, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, tá? Se for no itinerário formativo, pode ser o professor da área de linguagens. Mesmo que você ministre aulas de arte, em caráter excepcional aí na sua região, não é possível estagiar nas suas próprias aulas, tá? Tem que ser feita na aula de um outro professor. Agora vamos falar um pouquinho sobre as etapas do estágio, tá? A etapa 1 corresponde a 100 horas, que é a ambientação, tá? A observação da gestão, da caracterização da unidade escolar. A etapa 2 corresponde a 100 horas no ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano, tá? Essas 100 horas são divididas da seguinte forma: 90 horas de observação, 10 horas de regência. A etapa 3 também corresponde a 100 horas no ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, dividido também em 90 horas de observação e 10 horas de regência. E a etapa 4, que são as 100 horas no ensino médio, perdão. As 100 horas são divididas em 90 horas de observação e 10 horas de regência, tá certo? O portfólio de estágio é estruturado por fichas de registro específicas para cada etapa. Por isso é necessário atentar-se à ficha antes do preenchimento, tá certo? Para não preencher, cada etapa em uma ficha errada, tá bom? Os conteúdos advindos dessa observação serão registrados em um caderno particular, a ser providenciado por você, tá certo? Esses conteúdos, registrados de forma descritiva em seu caderno pessoal,
serão base para a confecção da prática do componente curricular. As práticas do componente curricular são relatórios do estágio. Devem ser bem elaboradas conforme as orientações, disponibilizadas na plataformas de estudo, e é indispensável que tenham assinatura e carimbo da direção da unidade escolar, tá certo? Cada prática está atrelada a uma etapa do estágio e devem ser bem elaboradas, tá? Porque cada prática corresponde a 100 horas, ok? É preciso entregar o portfólio realizado dentro da própria disciplina, no AVA, tá? No ambiente virtual de aprendizagem, pois o mesmo, estando atrelada, ao estágio, as práticas são atividades distintas, tá? E não entregar, essa atividade lá no ambiente virtual ocasionará em reprova da atividade, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre atividades complementares, tá? As atividades complementares são ações paralelas às demais atividades acadêmicas, tá? Sendo obrigatórias para a conclusão do curso, portanto, deverão ser desenvolvidas e entregues dentro do prazo de integralização do curso de licenciatura em artes visuais. Um dos principais objetivos no desenvolvimento das atividades complementares é enriquecer, os seus conhecimentos no ensino-aprendizagem, valorizando o crescimento social, cultural, profissional e humano, tá certo? A carga horária das atividades complementares dependerá da matriz curricular em que você está inserido, ok? Todas as atividades que realizar devem ser registradas no formulário descritivo, que é o relatório, tá? Que você deve fazer junto ao comprovante da atividade, tá? Então, assim, você deve realizar o relatório, entregar comprovante junto no portal do aluno, no espaço reservado para essa finalidade, tá? Os textos deverão ser com linguagem clara, coesa, simples e correta. É necessário cumprir obrigatoriamente as atividades nas 3 áreas indicadas dentro das orientações, tá? Realizado no eixo científico-acadêmico, no eixo cultural e no eixo de responsabilidade social. É indispensável preencher todos os requisitos, tá, para a validação da atividade enviada. Ou seja, se você não entregar o relatório ou não entregar o comprovante da atividade, ela será indeferida, tá? Ou seja, recusada. Vamos falar agora um pouquinho sobre o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. O TCC, ele é obrigatório para a licenciatura em artes visuais, tá? Ou seja, é fundamental que você entregue para obter o diploma ao final do curso, certo? Sendo um requerimento obrigatório, não pode ser substituído por outra atividade. O tipo de TCC utilizado em nossa instituição de ensino superior é a monografia, que é realizada com pesquisa bibliográfica aprofundada sobre uma tese específica, tá? Sobre um tema específico. O trabalho deverá ser pautado em alguma dessas 3 linhas de trabalho. Na primeira linha, que é a educação escolar, a segunda linha, teorias da arte, e a terceira linha são práticas de ateliê, tá? Como iniciar? Após analisar as 3 linhas, de trabalho citadas, escolha um tema que seja relevante e de seu interesse, mas como eu faço isso? Faça perguntas para si, tá? Existem livros, artigos acadêmicos, dissertações ou teses sobre a área que me interessa? É considerada relevante esse tema, É algo atual que está sendo discutido no meio acadêmico ou na sociedade? Existem dados suficientes, para a minha área de interesse? Eles estão acessíveis? São fontes, confiáveis? Você pode fazer essas perguntas para si, encontrar as respostas para, escolher o melhor tema para você.
Antes de começar a desenvolver as ideias e soluções, levante informações, tá? Pesquisando tudo que há disponível como fonte, para, posteriormente, filtrar as referências, mais importantes e fazer fichamentos. Antes de começar a desenvolver ideias e soluções, levante informações, pesquisando tudo que há disponível como fonte, para, posteriormente, filtrar as referências mais importantes e fazer fichamentos, certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre o pré-projeto. É necessário o envio do pré-projeto via e-mail para a coordenação para análise, tá? Sendo assim, realizem o pré-projeto e me envie por gentileza. O pré-projeto deve conter linha de trabalho, título, introdução, objetivos, metodologia, o cronograma, tá? Que é muito importante para a organização pessoal, e as referências bibliográficas, tá certo? Mediante a aprovação do pré-projeto, poderá dar andamento em seu TCC e, ao finalizá-lo, deverá enviar a atividade dentro da disciplina de TCC, lá no ambiente virtual de aprendizagem, tá certo? Ao enviar, notifique imediatamente o professor orientador para que ele coloque, tá, o seu trabalho dentro do cronograma de correções. É importante seguir as regras da ABNT no TCC, certo, pessoal? Muitas pessoas não dão a devida importância, a devida atenção às normas da ABNT. Enquanto está desenvolvendo o texto, acredita que pode fazê-lo depois, formatar depois. Mas isso pode causar transtornos, tá certo? Então eu aconselho que, à medida que você for realizando o seu trabalho, é indicado adotar as normas já durante a redação e no final fazer apenas uma revisão, tá bom? Atenção à revisão do texto, tá certo? Seja em relação à revisão ortográfica e gramatical ou mesmo quando pensamos no vocabulário apropriado, Porque é um trabalho de conclusão de curso, então não deixe de considerar as particularidades dessa etapa de formação, tá bom? O TCC pede uma linguagem diferente, tá? Dados os outros trabalhos corriqueiros. Para ambientar-se, com essas novas exigências, vale a pena realizar leitura, de outros textos acadêmicos. Outro detalhe está intimamente relacionado à compreensão das ideias, tá? Coesão e coerência são imprescindíveis em qualquer texto, e mais ainda, na realização de um TCC, documento no qual os argumentos são, desenvolvidos em muitas páginas. Sendo assim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, por gentileza, entre em contato, tá bom? Muito obrigada e até breve. Bons estudos!